español. Nací en una ciudad en el interior de Espíritu Santo, en una ciudad llamada Afox Claudio, en el interior de Espíritu Santo. Es una ciudad cerca de Rio de Janeiro. E vivi nessa cidade até os meus 17 anos. Y viví en esa ciudad hasta los 17 años. A nossa casa não tinha energia, não tinha água encanada. Muito simples. Nuestra casa no tenía energía ni agua por tubería, era bien sencilla. E vivíamos do campo. Y vivíamos del campo. Com 17 anos, o meu pai teve a brilhante ideia de evoluir um pouco. Con 17 años de edad, mi padre quiso evoluir un poco E mudou para próximo de uma cidade grande. y se mudó cerca de una ciudad grande. E me recordo que no primeiro mês em que eu estava ali próximo a essa cidade, Recuerdo que el primer mes, cuando estuve allí cerca de esa ciudad, eu fui até a cidade comprar algo yo fui hasta la ciudad a comprar algo e uma jovem gostou muito de mim y una joven le gustó a él, se interesó por él. e chegou muito francamente e falou que queria ficar comigo. Y llegó francamente a él y le dijo que quería quedarse con él. Na época eu não era magro e abatido pelos anos como hoje. En esa época no era delgado ni abatido por los años ya como está ahora. Eu era forte pelo trabalho na agricultura, pesava quase 100 quilos com 17 anos. Él era bien fuerte y pesaba casi 100 kilos con tan solo 17 años. Trabalho pesado da agricultura. Trabajo pesado en el campo, en agricultura, para los que quieran. E nesse momento eu olhei para aquela jovem então Y en ese momento yo miré a aquella joven e dei uma lição de moral nela. y le di una lección de moral para ella. Eu não tinha instrução religiosa, Yo no tenía ninguna instrucción religiosa, mas eu tinha instrução de moralidade por viver num lugar onde existia um padrão bom de moralidade. pero yo tenía principios, un patrón de moralidad por haber vivido en el campo que los cultivé allí. E é claro que essa pessoa achou muito estranho, muito estranho. Y claro está que esa persona, o sea, vio eso muy extraño de parte de él. Mas não passaram-se mais do que 6 meses No se pasaron ni 6 meses para eu ter me arrependido muito do que fiz. para yo haberme arrepentido de lo que había hecho. Existia um rapaz que morava muito próximo à minha casa Existía un joven que vivía cerca de la casa de él e ele era um jovem promíscuo e dado à mundanidade. y era un joven promiscuo, dado a la mundanalidad. E eu acabei me tornando amigo muito íntimo dele. Y yo terminé haciéndome amigo muy íntimo de él. E em 6 meses, En 6 meses, o meu padrão moral, que era muito superior ao padrão dele e mesmo da juventude da região, estava praticamente quase no mesmo nível. mi patrón era mucho más alto, superior al de él y también al de la sociedad, al de las personas que estaban allí. E em 6 meses estava praticamente já no mesmo nível. En 6 meses estaba prácticamente en el mismo nivel. Tudo aquilo que Deus me deu a oportunidade de imperceptivelmente construir vivendo num lugar mais retirado, Esa oportunidad que Dios me dio imperceptiblemente de poderla crear en el lugar donde Él ha vivido, o sea, en el campo. com 6 meses a proximidade da cidade conseguiu jogar tudo por terra. Con 6 meses, por tan solo estar en la ciudad, Él dejó eso por la tierra, o sea, lo abandonó, sí, cambió. Com pouco mais de um ano eu já era um consumidor de álcool em potencial. Con tan solo un año de haber estado en la ciudad, ya era un alcohólico con potencial. Com 2 anos, além da bebida, cigarro. Con 2 años, ya aparte de la bebida, también con el cigarrillo. E perto dos 20 já estava mergulhado no mundo das drogas. Y con los 20 años ya estaba introducido con las drogas también. Maconha, cocaína, crack, crack, envolvido com crime, envuelto tráfico con crimen, tráfico e muitas coisas desse tipo. y muchas cosas de ese tipo. E eu creio que dos 17 anos aos 26 anos, Yo creo que desde los 17 años hasta los 26 años, há poucos pecados que eu não pratiquei. tras los pecados que yo no practiqué, Desde
crimes, prostituição, enfim, eu degenerei por completo na minha vida a imagem de Deus. Desde crímenes, prostitución, me degeneré en todo lo que lo envolvía allí en el mundo. Cheguei a dar minha alma ao diabo. Llegué A dar a minha alma ao Llegó a diabo. dar mi alma al diablo, entregar mi alma al diablo. E perto dos 26 anos de idade, isso faz 6 anos atrás, Y cerca de los 26 años, o sea, hace 6 años atrás, eu tive uma experiência muito, talvez uma das mais graves, yo tuve una experiencia, tal vez una de las más graves, e foi nesse momento que eu decidi entregar minha vida a Cristo. y fue justo en ese momento en que yo decidí entregarle mi vida a Cristo. Eu não me atentei para a minha própria condição, senão não teria feito. Él no se arriesgó a, Eu não atentei para a minha própria condição, él no atentó para su propia condición, senão não teria me entregado a Cristo. sino no habría entregádose a Cristo. Mas tão somente deixei que Cristo operasse em mim. Pero tan solamente dejé que Cristo obrase en mí. E um verso que eu me lembrava que minha mãe sempre lia quando eu era criança, Un versículo que yo siempre recordaba cuando mi mamá me leía cuando yo estaba niño, nessa trágica noite do dia 23 de dezembro, en esa trágica noche de 26 de diciembre, quando eu tinha 26 anos de idade, cuando yo tenía 26 años de edad, veio à minha mente: e conhecereis a verdade vos y libertará. vino a mi mente aquel versículo, y conoceréis la verdad os libertará. Eu sabia que eu precisava conhecer a verdade para ser liberto. Yo sabía que necesitaba conocer la verdad para ser libre. Eu pude experimentar tudo que o mundo, ou boa parte do que o mundo tem para oferecer. Yo pude experimentar todo lo que el mundo tiene o puede ofrecer, eso yo lo pude, Mas nada disso conseguiu Exato. me completar. pero nada de eso pude sentirme satisfecho, no me completó. Por mais que uma pessoa que usa drogas tenha satisfação, Por más de que una persona use drogas, tenga esa satisfacción que le da el efecto, tudo isso é destrutivo e passageiro. todo eso es destructivo y pasajero. E quanto mais nós resistimos a nos entregar a Deus, Cuanto más nosotros nos resistamos a entregarnos a Dios, mais difícil vai ser fazer a entrega depois. más difícil va a ser la entrega después. Irmos longe, nos aprofundando no pecado, Y vamos enterrándonos más y más en el pecado, não impede que Deus nos resgate, no nos impide de que Dios nos rescate. mas torna o resgate mais difícil e doloroso. Mas torna o resgate mais difícil e Mas doloroso. estoy en el rescate más difícil y doloroso. E com 26 anos, então, tomei a decisão de me entregar a Cristo. Entonces, a los 26 años, tomé la decisión de entregarme a Cristo. E eu ouvi falar, então, de uma instituição que até então nunca tinha ouvido falar, que existia no Brasil, o IEST. Entonces, desde allí, escuché y oí de hablar de una institución Eu creio que alguns aqui que es el IEST. conhecem o IEST. Es un instituto de educación y salud de Taquara, es un municipio de Río de Janeiro. Y él lo escuchó de aquella institución en aquella época. Sim. E com 26 anos ingressei então nessa instituição. Con 26 años ingresé a esa institución. E as dificuldades para mim só começaram. Y las dificultades fue que comenzaron allí. Eu estudava num lugar muito inóspito, retirado, Yo estudié en un lugar muy inhóspito, bien retirado. e não tinha como eu estudar. Y no tenía cómo yo estudiar. E fui estudar um pouco quando eu tinha meus 16, 17 anos. Y fui a estudiar un poco cuando tenía 16 y 17 años. Então, quando fui para essa instituição, a minha leitura era quase 0%. Entonces, cuando fui a aquel instituto, mi lectura era casi un 0%. E minha escrita, menos ainda. Y mi escritura era casi peor. Mas Deus, eu pude experimentar na minha própria vida Yo pude experimentar en mi propia vida aquilo que a palavra de Deus diz, aquello que la palabra de Dios dice. que o estudo das Escrituras é o estudo que maior potencial tem Que el estudio de las escrituras es el estudio que mayor potencial tiene em esclarecer e elevar o intelecto de um homem. en aclarar y en elevar el intelecto del hombre. E em pouco tempo eu já conseguia ler perfeitamente isso com 2 meses. Y en poco tiempo, en solo 2 meses, ya conseguí o ya pude leer casi perfectamente. E pude também desenvolver minha escrita. Y por últimamente también pude desarrollar mi escritura. E no meu segundo ano no IEST, eu já pude dar uma classe para os meus alunos, para os meus colegas de classe. Y en mi segundo año de curso ya yo pude dar mi primera aula o mi primera clase a aquellos compañeros de clase también.
E Deus, desde então, tem me mostrado que quanto mais eu procuro conhecer a verdade, Desde allí entonces el Señor me ha mostrado, desde que yo he podido conocer la verdad, Ele nos liberta daquilo que muitas vezes parecem ser tatuagens na nossa pele. Él nos libra de aquello que parece ser para nosotros un tatuaje. Conhecereis a verdade Y conoceréis la verdad, e a verdade vos libertará. y la verdad os libertará. Eu permaneci ali então 2 anos, Yo permanecí allí en el instituto 2 años, trabalhei 1 ano trabajé 1 año, e ao final dos meus 3 anos então envolvido com essa instituição me casei y al final de los 3 años, envuelto en aquella institución, me casé e passei para o curso superior ou a faculdade superior da vida, que é o y ya pasé casamento. entonces a un curso superior o a otra facultad superior de mi vida. Eu pude experimentar na minha própria experiência que abandonar o pecado ou coisas que você acariciou durante uma vida toda não é fácil. Yo puedo experimentar que no es fácil abandonar el pecado, lo que tú acariciaste en el mundo, y en un momento entonces aislarse de eso. No fue fácil. Muito mais difícil ainda quando nós nos permitimos Es mucho más difícil cuando nosotros nos permitimos enamorar com um pecado enamorarnos con el pecado e não procurarmos nos afastar dele o mais rápido possível. y no buscar cómo separarnos, apartarnos lo más rápido posible. O pecado ele deixa cicatrizes, El pecado deja cicatrices, deixa marcas, deja marcas. e Deus ele quer fazer com que essas manchas e essas marcas que o pecado deixa Y Dios quiere que esas manchas, esas marcas que el pecado deja, possam ser para glorificar e honrar o nome dele. puedan ser para honrar y glorificar el nombre de Él. Não importa quão longe nós tenhamos ido na nossa trajetória No importa cuán lejos hemos ido en nuestra trayectoria com o pecado. con el pecado. O importante é que Deus está disposto a ir até o fim para nos resgatar. Lo importante es que Dios está dispuesto a ir hasta el fin para rescatarnos. Tomar uma decisão para operar uma mudança drástica na vida não é fácil. Tomar una decisión para obrar Uma mudança. un cambio drástico en mi vida no es fácil. Daniel, quando foi levado à Babilônia, Daniel, cuando fue llevado a Babilonia, tinha somente 15 anos de idade. tenía solamente 15 años de edad. As circunstâncias em que ele estava inserido eram terríveis. Las circunstancias en las que él estaba involucrado eran terribles. Sua cidade havia sido boa parte destruída. Su ciudad había sido parte de ella destruida. Ele havia sido castrado. Él había sido castrado. E para um judeu é uma coisa muito triste isso, Para um uma judeu- vez que eles gostam tanto de ter filhos. Para un judío es un poco triste eso, ya que a ellos les gustan tener hijos. Mas ele decidiu no seu coração não se contaminar com os pecados de Babilônia. Pero él decidió en su corazón no contaminarse con los pecados de Babilonia. E andou até o final de sua vida em conformidade com essa decisão. Y andó en toda su vida de acuerdo a la conformidad de esa decisión. Eu creio que Deus Yo creo que Dios tem muitos Daniéis e Danielas aqui nessa manhã. tiene muchos Danieles y Danielas en esta mañana. Alguns talvez tenham a história de Daniel, que foi educado desde criança em hábitos de estrita temperança. Tal vez algunos de ustedes son parte como los Daniel, que tuvieron una crianza o una educación como Daniel, que han sido educados, ¿no?, con los principios. Mas talvez outros também tenham tido a experiência que eu tive. Mas también otros habrían tenido o han tenido la educación que yo he tenido o que yo tuve. Que cresceu longe dos caminhos e do conhecimento do Senhor. Que crecí lejos de los caminos y del conocimiento del Señor. Mas o mesmo Deus que liberta e dá poder para aqueles que tiveram a educação boa desde criança, Pero el mismo Dios que también libró y que les dio aquella educación desde crianza, desde la niñez, é o mesmo que pode dar poder para aqueles também que experimentaram beber da taça do pecado. es el mismo poder y es la misma solución que le puede ofrecer a los que también bebieron y estuvieron en el mundo envueltos. Hoje, ou atualmente, Hoy o actualmente eu tenho trabalhado em um ministério estoy trabajando en un ministerio chamado IAG, llamado IAG, Instituto de Agricultura e de Evangelismo. Instituto de Agricultura y Evangelismo. Atualmente, a parte da agricultura não está em andamento, Actualmente la parte de agricultura no está desarrollándose
porque eu estou procurando um sítio, uma finca, Porque yo estoy buscando una finca, un sitio mejor, onde eu penso em estabelecer um colégio de ensinamento voltado para a agricultura. donde yo pueda establecer un lugar, un instituto para que puedan trabajar la agricultura, Com toda a parte evangelística temos desenvolvido. con toda la parte evangelística que hemos desenvuelto. Nós trabalhamos com evangelismo, estudos bíblicos Nosotros trabajamos con evangelismo, estudios bíblicos e publicações. y publicaciones. E Deus ele tem prosperado muito o nosso trabalho. Y Dios nos ha prosperado en gran manera nuestro trabajo. O nosso foco principal é trabalhar com os evangélicos Nuestro objetivo principal es trabajar con los evangélicos e muitos, até pastores evangélicos, têm aceitado a mensagem. y hasta pastores han aceptado el mensaje E estão sendo batizados e aceitado a mensagem y adventista. han sido hasta bautizados y han aceptado el mensaje adventista, aquellos pastores. Esta é um pouco da minha história. Esa es un poco de mi historia. Agora vocês já me conhecem bem. Ahora ya me conocen bien. Pena que eu não vou ter oportunidade de conhecer tão bem todos vocês. Espero que yo también tenga la oportunidad de conocerlos a ustedes también. Senão teria que passar aqui o resto do ano. O si no, tendría que pasar aquí el resto de mi vida de una vez. Depois que eu me deparei com o conhecimento da verdade, Después que yo me encontré con el conocimiento de la verdad, e especialmente depois que eu me casei, especialmente después de que me casé, uma das vertentes da obra da redenção que mais me chamou e tem me chamado a atenção una de las vertientes de la obra de la redención que me han llamado más la atención é a faculdade es la facultad ou a universidade o la universidad que oferece um casamento. que ofrece un casamiento, un matrimonio. Quantos aqui são casados? ¿Cuántos de aquí son casados? Bueno, la minoría. É, a minoria. Então, creio que os casados sabem bem que o casamento é uma verdadeira universidade. Entonces espero que ustedes tienen bien claro que el matrimonio es una verdadera universidad. Se estudar medicina ou português oferece dificuldade, Si estudias medicina o estudias portugués, é algo difícil. es algo difícil. Ser aprovado na universidade do casamento é um pouco mais. Ser aprobado en la área del matrimonio es un poco más. Especialmente porque o casamento ele milita ou ele luta contra a nossa Especialmente carne. en el área del matrimonio, él milita y lucha contra nuestra carne. O ser humano comumente ele foi ensinado pela sociedade El ser humano comúnmente fue enseñado por la sociedad a receber. a recibir. A criança desde pequena quer receber o presente, o carrinho, El niño desde pequeño, él quiere estar recibiendo un carrito, un regalo, iogurte un yogur, e assim por diante. y así entonces en adelante. E quando nós entramos para a universidade do casamento, Entonces cuando entramos en la universidad del matrimonio, nós descobrimos que tudo aquilo que aprendemos a vida toda é errado. nosotros descubrimos que lo que aprendimos durante la vida es todo errado. Que o casamento ele nos ensina a dar, Que el matrimonio, él nos enseña a darnos, sempre dar. siempre a dar. Nunca procurar o nosso próprio interesse, Nunca buscar nuestro propio interés, nossa própria felicidade, nuestra propia felicidad, nossos próprios benefícios. nuestros propios beneficios. Dar, dar, dar. Dar, dar y dar. E é muito difícil dar tendo a natureza que só deseja receber. Es muy difícil poder dar siempre teniendo la naturaleza que queremos es recibir. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, El apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 20, vamos ver esse versículo aqui juntos. vamos a ver, acompáñenme, vamos a ver el versículo juntos. Hechos capítulo 20. Existe aqui um princípio Existe aquí un principio que pode ser aplicado para o casamento. que puede ser aplicado para el matrimonio. Está no capítulo 20, verso 35. Está en el versículo 20, versículo 35. O irmão Joel vai ler para nós. Yo lo voy a leer. ¿Estamos? Hechos 20, versículo 35. En todo es enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Segundo Jesus, onde está o maior benefício de um cristão? Según Jesús, ¿dónde es que está el mayor beneficio de un cristiano?
Qual é o fundamento do amor segundo João 3, verso 16, que todos conhecem? ¿Cuál es el fundamento según Juan, capítulo 3, 3:16? ¿Cuál es el mayor fundamento que hay allí? fundamento do amor. El fundamento del amor, ¿cuál? Dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Porque Dios amó el mundo de manera que dio a su deu Hijo o seu Filho. unigénito. Então o fundamento do amor é dar. Entonces el fundamento del amor es dar. Mas agora eu queria falar um pouco para aqueles que não são casados, que são a maioria. Pero ahora, yo quiero también hablarles a aquellos que no son casados, que son la mayoría. É muito difícil você aprender a fazer uma coisa Es muy difícil usted aprender a hacer una cosa quando a vida toda você faz ao contrário. cuando en toda su vida ha hecho lo contrario o hace lo contrario. Se nós esperarmos para começar a dar depois do casamento, Si nosotros esperamos a comenzar a dar después del casamiento, del matrimonio, nós não vamos querer dar. nosotros no vamos a querer dar. Eu não aprendi a dar quando solteiro. Yo no aprendí a dar cuando estaba soltero. E hoje tenho muita dificuldade de dar Y depois hoy de yo tengo casado. mucha dificultad dar después de casado. Então creio que o momento mais seguro para aprendermos a dar depois do casamento Entonces creo que el momento más seguro para aprender a dar después del casamiento, del matrimonio, é aprendermos a dar quando solteiro. es aprender a dar cuando estamos solteros. Dar implica em sacrificar. Dar implica sacrificar, en sacrificar. E Jesus ele sacrificou-se por nós Y Jesús se sacrificó por nosotros para nos ensinarmos a sacrificar pelo nosso próximo. para enseñarnos a sacrificar por nuestro prójimo. E se eu não me sacrifico quando solteiro pelo meu próximo, Y si yo no me sacrifico cuando estoy soltero por mi prójimo, eu não vou sacrificar-me pela minha esposa tampouco. yo no me voy a sacrificar tampoco por mi esposa. Precisamos aprender a sacrificar Necesitamos aprender a sacrificar desde hoje, desde hoy, para que esta obra seja mais fácil para que esta obra sea más fácil em um momento que as circunstâncias ofereçam maior en dificuldade. el momento en que la circunstancia ofrezca más dificultad para hacerlo. Porque se quando solteiro o homem e a mulher têm um instinto de querer receber, Porque si cuando estamos solteros el hombre y la mujer tienen el instinto de querer recibir, quando se casa, o instinto de querer receber tende a aumentar. entonces aquel instinto también después de que nos casamos va a estar igual, de querer recibir, va a ser igual. Se temos um pequeno dragão em nosso coração quando solteiros, Si tenemos un pequeño dragón en nuestro corazón cuando estamos solteros, depois do casamento vão lhe nascer cabeças e chifres. después del casamiento, del matrimonio vamos a tener también cuernos Chifres. y chifres, ¿sí? Cuernos. Chifres. Cuernos. E a dificuldade vai ser muito maior. Y la dificultad va a ser mucho mayor. É melhor matar um dragãozinho Es mejor matar un dragoncito do que a mãe do dragãozinho. de que matar la mamá de los dragones, Grande. la mamá grande. Vamos abrir lá a nossa Bíblia Abramos nuestras Biblias em Provérbios, capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Provérbios, capítulo 24. Proverbios 24. Amém? ¿Alguien? Versículo. Versículo 29. Proverbios 24, versículo 29. Alguém pode ler para nós? ¿Alguien puede leer para nosotros, por favor? No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Esse verso ele lança um princípio interessante que deve reger a vida de um cristão. Ese versículo nos lanza un principio bien interesante que debe actuar en la vida de un cristiano. Um princípio de algo que nós não devemos fazer. Un principio de algo que nosotros no debemos hacer. Como ele me fez a mim, Como él me hizo a mí, assim eu farei a ele. así yo también haré a él. E eu creio que isso está em harmonia até com o que já foi dito tanto na mensagem do pastor Restrepo ontem, Y eso está también ya dicho en el mensaje que tuvo el pastor Restrepo ayer, e como também a mensagem que o nosso como también el amigo mensaje trouxe essa manhã. Del doctor Payán trajo esta mañana. Nós não devemos procurar receber para dar. É nosotros no debemos- dar para receber.
Nosotros no debemos de buscar o procurar esperar recibir para dar, mas sim dar, sim receber para dar. pero dar sin recibir Receber para dar. y recibir para dar. Comumente nós queremos medir as pessoas com a mesma medida que ela nos mede. Comúnmente nosotros queremos medir a las personas de la manera como ellos nos miden también. E isso tem arruinado os relacionamentos. Y eso ha arruinado las relaciones. Eu falo com muito medo, com pouco medo de errar, Yo hablo con un poco de miedo para no errar, com pouco medo de errar, con poco miedo de errar, perdón, que a maioria dos casamentos hoje são administrados por Satanás. que la mayoría de los matrimonios son administrados por Satanás. Em vez de o Senhor dar as regras e as ordens, En vez del Señor dar las reglas y las órdenes, o homem e a mulher têm pedido conselhos a Satanás. los hombres y las mujeres han pedido consejos a Satanás. Hoje é comum Hoy es común uma mulher nem saber o que é ser uma mulher cristã. una mujer no saber qué es una mujer cristiana. Não sabe nem qual é o seu papel dentro do lar. No sabe cuál es el papel dentro de su hogar. Não sabe nem qual é a necessidade vital que, segundo Paulo, o homem precisa ter de uma esposa, No sabe cuál es la necesidad vital, según el apóstol Pablo, dice que es para con su esposo, que é o respeito. que es el respeto. Por outro lado, o homem não sabe o que é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Por otro lado, el hombre no sabe cómo es amar a su esposa, así como Cristo amó a su iglesia. E se nós não temos respeitado o nosso marido, Y si nosotros no hemos respetado a nuestro marido, e se o homem não tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja, y si el hombre no ha aprendido a amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, ele simplesmente está demonstrando o estado do seu ser. él sencillamente está mostrando su estado de ser, de su E ser. simplesmente está mostrando quem é o seu Senhor. Y sencillamente está mostrando quién es su Señor. Em Mateus 5:48, En el libro de Mateo, capítulo 5, 48, não precisam abrir, que eu creio que todos conhecem. Mateo Jesus 5, ali, 48. Jesus ali lança um princípio fundamental também para a vida cristã. Allí Jesús también manda un principio fundamental para enseñarnos. Sereis perfeitos, Y sed pues vosotros perfectos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. como es perfecto vuestro Padre Celestial. Alguém aqui sabe no contexto de Mateus 5:48 ¿Alguno de ustedes sabe el contexto de Mateo 5, 48? em que implica a perfeição na nossa esfera, como a perfeição na esfera de Deus? ¿En qué implica esa perfección en nuestra esfera, así como implica en la esfera la perfección de Dios? ¿Saben? ¿En qué implica? Amar Amar os inimigos. a los enemigos. Se eu chego à condição de amar o meu inimigo, Si yo llego a la condición de amar a mi enemigo, eu não vou ter dificuldade em amar o meu amigo. yo no voy a tener dificultad en amar a mi Nenhuma amigo. dificuldade em amar o meu amigo. Ninguna dificultad voy a tener. Precisamos aprender Necesitamos aprender que Jesus sacrificou que Jesús sacrificó, para que nós aprendamos a sacrificar. se sacrificó para que nosotros aprendamos a sacrificarnos. A palavra de Deus nos ensina que Jesus ele sacrificou quantos por cento da sua vida? La palabra de Dios nos enseña que cuánto Él sacrificó, cuánto por ciento Él sacrificó. Tudo, tudo. Todo, todo, Não, sem exceção, nada sin ele excepción, reteu. nada. Él sacrificó todo. Por que Jesus sacrificou tudo? ¿Por qué Jesús sacrificó todo? De quem ele aprendeu a sacrificar tudo? ¿De quién Él aprendió a sacrificarlo todo? Su padre. Su padre. Su padre José ou Deus? ¿Su padre José o Dios? Dios. Desde qual idade Jesus aprendeu a sacrificar? ¿Desde qué edad Jesús aprendió a sacrificar? Crianza. Desde criança, não? Desde su niñez. E uma criança conhece a Deus? ¿Y un niño conoce a Dios? De que forma um ninho conhece a Deus no seu lar? ¿De qué forma un niño conoce a Dios en su hogar? Quem é o Deus de um ninho no seu lar? ¿Quién es el Dios de un niño en su hogar? Sus pais. Os pais. Los padres. José foi o Deus José fue un Dios para Jesus. para Jesús. E eu creio que em grande parte Jesus teve o êxito que teve Y yo creo que en gran parte Jesús tuvo porque teve José por pai. porque tuvo a José como padre. Busquem comigo Mateus 1:21. Busquemos conmigo en Mateo 1:21. 1:21. Mateo 1:21. 18, perdão.
Vamos a leer desde el 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bueno, José então aqui estava noivo com Maria, ainda não tinham se juntado, Aquí José estaban aún de novios con María, así Mas no es- se habían mas estavam juntado, próximos de se casar. pero estaban cerca de casarse. Continúa. E nesse momento, então, En ese momento entonces, Maria recebe a visita do anjo. María recibe la visita del ángel. E segundo Lucas, também no capítulo 1, Y según Lucas, también en el capítulo 1, ele acrescenta um detalhe que Mateus não apresenta, él amplía un detalle que Mateo no colocó. ele diz que Maria, quando recebeu a visita do anjo, Él dice que María, cuando recibió la visita del ángel, foi às montanhas, à casa de Isabel, fue a las montañas, a la casa de Isabel, e permaneceu lá por quase 3 y meses. permaneció allí casi por 3 meses. E durante esse período, Y durante ese periodo, o anjo ainda não havia aparecido para José. el ángel aún no se había aparecido a José. Mas ao terceiro mês, Pero al mes tercero, com certeza a barriga de Maria já havia começando a aparecer. con seguridad ya el vientre, la barriga de María había comenzado a aparecer. E as pessoas começaram a falar que Maria era uma mulher solteira e que agora estava grávida. La gente comenzó a hablar, a decir que, bueno, María era una mujer soltera, pero estaba embarazada. E esta conversa chegou também aos ouvidos de José. Y entonces esa conversación llegó a los oídos de José. E no verso 19 de Mateus 1 nos diz o Y en el seguinte: versículo 19 de Mateo 1, Então José, entonces José, seu noivo, su novio, sendo um homem justo siendo un hombre justo e não queria manchar seu caráter, y no quería manchar su carácter, o caráter de Maria, el carácter de María, planejou deixá-la secretamente. planificó dejarla secretamente. Até esse momento, José ainda não tinha recebido a visita do anjo. Hasta ese momento José no había recibido la visita del ángel. Então estamos trabalhando com a mente de um homem que tinha sofrido até este momento uma traição. Entonces estamos hablando de un hombre que en su mente había sufrido una traición. Traição. Tradición. Traição. Traición. E qual foi a atitude de José ao saber que tinha sido traído? ¿Y cuál fue la actitud de José al haber conocido que había sido traicionado? Acionar o sinédrio para que Maria fosse apedrejada? ¿Será que fue al Sanedrín para decirle que fuera apedredada? Ou comprometeu o seu próprio nome, querendo deixá-la, e posteriormente seria acusado de ele ter sido o pai? ¿O comprometió su propio nombre para entonces él decir que él había sido su propio padre? ¿O sí? Sim, Su propio padre. porque ele era o noivo. Porque él era el novio. Então, nesse momento, Entonces en ese momento, no verso 20 diz: en el versículo 20, E pensando José nisto, y pensando José en esto, em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor. en sueños le apareció el ángel del Señor. E nesse momento José então fica sabendo que ele não tinha sido traído. Entonces en ese momento José ya está sabiendo que él no había sido traicionado. O amor que José manifestou por Maria El amor que José manifestó por María excede ao amor comumente que existe entre um homem e uma mulher. excede al amor comúnmente que existe entre un hombre y una mujer. José amou Maria José amó a María como Jesus nos ama. como Jesús nos ama. Jesus nos ama quando somos pecadores. Jesús nos ama cuando somos pecadores. José amou Maria José amó a María, mesmo que em sua mente ele tivera pensado que ela havia o traído. mismo que él en su mente había pensado que ella lo había traicionado. Ele preferiu sofrer o dano para que ela não viesse sofrer. Él prefirió sufrir un daño mismo aún para que ella no sufriese. Deus soube escolher o pai que Jesus Dios queria. supo escoger al Padre para su Hijo, para Jesús. E Jesus então cresceu nesse lar, onde Entonces- o seu pai era um homem justo e íntegro. Entonces Jesús creció en ese hogar donde su padre era un hombre justo e íntegro. Mas para termos um caráter semelhante ao de José, Pero para que tengamos un carácter semejante al de José, precisamos aprender a sacrificar desde cedo. necesitamos aprender a sacrificar desde temprano.
Quando somos jovens, Cuando somos jóvenes, é mais fácil eliminarmos muitos defeitos de caráter. es más fácil de que eliminemos defectos de nuestros caracteres. À medida que os anos vão passando, A medida que los años van pasando, os defeitos vão ficando mais profundos e mais arraigados no nosso ser. los defectos van quedando más profundos y arraigados a nuestro ser, Até chegar a um ponto hasta llegar a un punto que pecar não é mais uma ação, mas um estado da nossa natureza. que pecar no es una acción, sino que se convierte en una acción de nuestra naturaleza, Um estado do en nosso un ser. estado de nuestra naturaleza. Eu tenho um tio Yo tengo un tío, que já é um senhor de 70 e poucos anos, ya es un señor de 70 y poco de años, e ele é adventista, y él es adventista, mas a vida toda foi muito acostumado a mentir. pero la vida de él, su vida ha sido acostumbrado a mentir. E hoje ele mente que nem sente mais. Y él hoy miente que no siente nada. Para ele, mentir é algo natural e normal. Para él mentir es algo tan natural que no está percibido de E por eso. mais que ele ouça sermões falando que mentira é pecado, Por más de que él escuche sermones que mentir es pecado, ele não consegue mais entender, él no consigue más entenderlo. porque a mentira se tornou um estado do ser dele. Porque la mentira se tornó en un estado de ser en él. E para ele vencer agora este hábito, Para ahora él vencer ese hábito vai ser muito mais difícil. va a ser mucho más difícil. Muitas vezes, Muchas veces nós nos despreparamos nosotros nos despreparamos para termos vitórias para que tengamos victorias com as escolhas que fazemos. con las elecciones que hacemos. Eu já faz 6 anos Ya hace 6 años que eu estou envolvido com uma instituição de sustento que próprio. yo estoy envuelto con una institución de sustento propio, O IEST. el IEST. E eu tenho percebido que 70% dos alunos Y yo tengo entendido, percibido que el 70% de los alumnos interferem drasticamente na sua vida futura interfieren drásticamente en su vida futura quando eles fazem duas escolhas. cuando ellos hacen dos elecciones. Duas escolhas que eu creio que aqueles que ainda não passaram, duas escolhas que eu creio que aqueles que ainda não fizeram Dos elecciones que yo creo que aquellos que aún no las han hecho vão fazer. van a hacerlas. Comumente são duas coisas que todos nós fazemos. Comúnmente son dos cosas que normalmente nosotros hacemos. A escolha de um chamado para a vida La elección de un llamado para la vida e o casamento. y el matrimonio. Essas duas coisas podem interferir drasticamente no Exato. sucesso da nossa carreira cristã. Esas dos cosas pueden interferir drásticamente en nuestro éxito o desarrollo de nuestra vida cristiana. Se eu decido por um chamado Si yo escojo o decido por un llamado e este chamado não oferece condições para que eu aplique as minhas aptidões naturais, y ese llamado no aplica o no tiene condiciones para yo exercer os meus dons, ofrecer o ejercer mis aptitudes o mis dones, eu vou ser frustrado. yo voy a ser un frustrado. Eu conheço um rapaz Yo conozco un joven que ele atuou alguns anos que él actuó hace algunos años em um ramo da obra que não tinha o seu perfil. en una rama de algo que no tenía en su perfil, que Y no era él- de acuerdo a su perfil. E ele foi muito frustrado durante todo esse Él período. fue muy frustrado durante todo ese periodo E não quis mais seguir como um missionário. y no quiso seguir más como misionero. E posteriormente também abandonou a fé. Y posteriormente abandonó también la fe. Quando nós engajamos num chamado de trabalho, quando começamos um trabalho, Cuando nosotros iniciamos un trabajo, un llamado, não estando devidamente preparado para ele, no estando debidamente preparados para él, nós nos expomos nosotros nos exponemos e expomos também a causa de Deus. y exponemos también la causa de Dios. A palavra de Deus fala sobre João Marcos, La palabra de Dios habla sobre Juan Marcos, que precocemente entrou para o trabalho missionário, que precozmente entró en el trabajo misionero, não estando devidamente preparado, no estando debidamente preparado, e acabou se decepcionando e gerando desconforto y acabó decepcionándose y generando
dificultades para desconforto outras pessoas. para otras personas. Um jovem, ele precisa estar devidamente preparado Un joven necesita estar debidamente preparado para começar um trabalho para Deus. para comenzar un trabajo para Dios. E a primeira coisa que precisamos fazer Y la primera cosa que necesitamos hacer é identificar o nosso potencial. es identificar nuestro potencial. Deus tem uma obra para cada um. Dios tiene una obra para cada uno de nosotros, Nem todos serão pregadores, pero no todos serán predicadores, nem todos serão agricultores, ni todos serán agricultores, nem todos serão médicos missionários, ni todos serán médicos misioneros, mas todos terão que ser cristãos verdadeiros. mas todos tendrán que ser cristianos verdaderos. Se eu aposto em uma área Si yo apuesto en una área em que eu não tenho aptidões naturais para ela, donde yo no tengo aptitudes naturales para ella, eu me frustrarei muito. yo me frustraré mucho. Eu não sou um pregador. Yo no soy un predicador. Eu sou mais qualificado para ser um agricultor. Yo soy más calificado para ser un agricultor. Eu fui mais preparado pela vida para ser um Yo agricultor. fui preparado mucho más por la vida para ser un agricultor. Eu aprendi agricultura com o meio empírico. Yo aprendí agricultura en un medio empírico. E eu creio que Deus ele tem me chamado para desenvolver os meus dons e talentos na área da agricultura. Yo creo que Él me ha llamado para yo ejercer mis dones, mis talentos en el área de la agricultura. Todavia, Todavía, Deus também tem me chamado em algumas oportunidades Dios me ha llamado en algunas oportunidades a compartilhar a minha experiência com outras a pessoas. compartir mi experiencia con otras personas. Eu creio que muitas coisas mais Yo creo que muchas cosas más o Senhor quer me ensinar. el Señor quiere enseñarme. E à medida que eu me aproximar mais dele, Y a medida que yo me aproxime, me acerque a Él, ele vai me mostrar mais coisas que eu preciso me va a abandonar mostrar más cosas que yo necesito abandonar e avançar mais profundamente no conhecimento da y avanzar verdade. más profundamente en el conocimiento de la verdad. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 2, Cuando nosotros miramos en el libro de Génesis capítulo 2, Deus nos dá um esboço de qual deve ser o procedimento de um jovem. Dios nos da un bosquejo de cómo debe ser el procedimiento de un joven, Quantas decisões que ele precisa tomar para a vida. cuántas decisiones él necesita tomar para su vida. Qual foi a primeira coisa que Deus deu ao homem depois de ele ter sido criado? ¿Cuál fue la primera cosa que Dios le entregó al hombre después de haber sido creado? Quantos têm lido Gênesis 2 e ¿Cuántos de identificado? ustedes han leído el libro de Génesis capítulo 2 y lo han identificado? ¿Qué fue lo que le entregó Dios al hombre justo después de haberlo creado? Todos entenderam a pergunta? Qual foi a primeira coisa? ¿Cuál fue la primera cosa? Uma ajuda idônea. Não. Qual foi a primeira coisa? ¿Cuál fue la primera cosa? No es esa. ¿Cuál? Un sábado. ¿Han leído el capítulo 2 de Génesis? Não sei se a pergunta ficou um pouco genérica, No sé si la pregunta quedó un poco genérica, mas vamos ver qual foi a primeira coisa que Deus deu ao homem aqui. Pero vamos De a ver. fato, o sábado foi uma das coisas, mas de hecho el sábado fue una de las cosas, pero olhem comigo aí o verso miren conmigo el versículo 15, 15, que nos diz o seguinte: nos dice lo siguiente: E tomou o Senhor Deus o homem y tomó Dios el Señor a Y un hombre e o pôs no jardim do Éden y lo puso en el jardín del Edén para o lavrar e o guardar. para labrarlo y guardarlo. Então, qual foi uma das primeiras coisas que Deus deu ao homem? Entonces, ¿cuál fue la primera cosa que el Señor entregó al hombre? A teja, Um trabalho. un trabajo. Deus deu ao homem uma identidade, um trabalho. Dios dio al hombre un trabajo, una identidad. Hoje o mundo tem procedido de forma diferente. Hoy el hombre tiene procedido de una forma diferente. Quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos que Deus ele traçou o caminho pelo qual nós deveríamos andar. Cuando nosotros miramos entonces cómo Dios le entregó al hombre, entonces nosotros también debemos mirar
que de esa manera también Dios está entregando para nosotros. Deus primeiro deu ao homem um padrão moral, Dios primero dio al hombre un patrón moral, porque quando ele levou o homem para lavrar o jardim, ele deu recomendações antes de o homem começar a lavrar o jardim. porque cuando Dios llevó al hombre al huerto del Edén, Él le dio primero unas recomendaciones para él entonces comenzar su trabajo, Que era não comer da árvore que existia ao centro do jardim. que era no comer del árbol que existía en el medio del huerto del jardín. Então, primeiro, o homem deveria fazer uma decisão, tomar uma decisão, Entonces el hombre lo primero que tiene que hacer es tomar una decisión, se submeter às ordens de Deus. someterse a las órdenes de Dios. Depois, Deus deu ao homem um trabalho. Después Dios dio al hombre un trabajo. E somente depois, Deus deu ao homem uma mulher. Y entonces después Dios dio a la mujer al hombre. Hoje, comumente, está ao contrário. Hoy comúnmente está al contrario, ¿no? Primeiro, o jovem e uma jovem têm filhos, Entonces hoy un joven y una joven tienen primero hijos, depois se casam, después se casan, depois procuram um trabalho después buscan un trabajo e, em algumas vezes, depois buscam a Deus. y en algunas ocasiones después buscan a Dios. E o resultado é só nós olharmos para a nossa sociedade hoje. Y el resultado es simplemente mirar a nuestra sociedad. Lares destruídos, Hogares destruidos, lares onde reina o conflito, hogares donde reina el conflicto, lares onde se é impossível Deus se manifestar. hogares donde es imposible Dios manifestarse. Se todo jovem seguir exatamente os passos que Deus delineou em sua palavra, Si un joven se torna en seguir aquellos pasos que delineó de acuerdo a su palabra, qual será a consequência natural? ¿cuál será la consecuencia natural? Bênção ou maldição? ¿Bendición o maldición? Bênção, bênção. Bendiciones. Se o meu relacionamento ou o meu casamento não é uma bênção, Si mi relación o mi matrimonio no es una bendición, é porque em algum momento es porque en algún momento eu descumpri algum dessas ordens de Deus. fue porque descumplí una de las órdenes que Dios me dio. Então Deus Entonces Dios colocou o homem no horto, no jardim. colocó al hombre en el huerto, en el O jardín. homem agora deveria desempenhar as suas atividades. Ahora el hombre entonces ya debía de desempeñar sus actividades. Ele deveria estar feliz, Él debería estar feliz, não estar ansioso. no estar ansioso. Quantos hão estado ansiosos, os solteiros? ¿Cuántos de los que estamos solteros somos ansiosos? Se estão ansiosos é porque precisam trabalhar um pouco mais em el horto. Si estamos ansiosos es porque necesitamos trabajar un poco más en el huerto. A ansiedade é o primeiro sintoma que desqualifica um jovem para o casamento. La ansiedad es el primer síntoma que descalifica a un joven para el matrimonio. Se eu creio que o casamento vai me completar, Si yo creo que el matrimonio va a completarme, eu estou me preparando para fazer a outra pessoa infeliz. yo me estoy preparando para hacer a la otra persona infeliz. Para nós estarmos aptos, Para nosotros estar aptos, precisamos estar em harmonia com as orientações de Deus. necesitamos estar en armonía con las orientaciones de Dios. Adão, ele sentiu necessidade de uma esposa Adán vio la necesidad de una esposa, sintió la necesidad de una esposa. no desempenho do seu chamado. En el desempeño de su llamado, Ele já tinha suas próprias convicções, ella tenía sus propias convicciones, ele já tinha sua própria autonomia, ella tenía su propia autonomía, ele já tinha condições de cuidar de uma família. ella tenía condiciones de cuidar de una familia. Se o jovem precisa que o seu pai lhe compre calças e sapatos, Si el hombre necesita que su padre le compre pantalones y zapatos, ele não terá condições de comprar saias e sandálias. él no tendrá condiciones de comprar faldas ni sandalias. E uma vez que o namoro não é uma recreação, Y una vez que el noviazgo no es una recreación, eu não sei como funciona aqui, mas em Brasil, yo no sé cómo funciona aquí, pero en Brasil o namoro se tornou uma recreação. el noviazgo se convirtió en una recreación. Um lugar onde se fazem degustações. Un lugar donde se hacen degustaciones. O jovem fica com aquela moça, El joven queda con aquella joven,
e o sabor, ele não aprecia o sabor y si no aprecia el sabor e passa a degustar outra moça y pasa entonces a desgustar de otra joven, e logo mais degusta outra moça entonces más allá después va y desgusta de otra joven e assim está se preparando para o adultério quando se casar. y entonces así mismo se está preparando para el adulterio cuando se vaya a casar. O namoro não é uma recriação. El noviazgo no es una recreación. Se eu encaro o namoro como uma recriação, Si yo encaro a un noviazgo como recreación, eu estou me preparando para ter um lar infeliz e frustrado. yo me estoy preparando para tener un hogar infeliz y frustrado. Foi no desempenho do dever de Adão que ele sentiu necessidade. Fue el desempeño de Adán cuando él sintió la necesidad, O desempenho do seu dever. el desempeño de su deber. Se eu ainda não estou atuando no meu chamado, Si yo aún no estoy actuando en mi llamado, para que eu vou querer uma esposa? ¿para qué entonces yo voy a querer una esposa? Uma esposa é para somar e não para pesar. Una esposa es para sumar y no para pesar. Talvez eu possa ter a necessidade de um Fusca. Tal vez yo necesite un Volkswagen. Tiene Fuscas aqui? ¿Tienen Volkswagen de aquellos escarabajos? Tem. São carros muito simples. Son carros bien sencillos. Talvez eu necessite de um Fusca para desempenhar o meu chamado. Tal vez yo necesite de un Fusca para yo desempeñar mi trabajo. E uma vez que eu não estou no meu chamado ainda, Y una vez que yo no estoy aún en mi trabajo, eu posso querer talvez um carro daquele ali. yo entonces también voy a querer un carro de esos que están allí. Então vai sobrar muito potencial desperdiçado. Entonces va a sobrar mucho potencial desperdiciado. Ou talvez eu possa precisar de um carro com aquele desempenho, O tal vez yo vaya a necesitar un carro para desempeñar mi trabajo. um carro semelhante àquele, Un carro para eu fazer um semejante grande a él trabalho, para hacer un gran trabajo. e eu procuro um Fusca. Y yo busco un Fusca. E aí eu me Volkswagen. caso com uma pessoa que, em vez de somar com o meu trabalho, vai limitá-lo. Entonces yo busco una persona o me caso con una persona que en vez de sumar mi trabajo, va a limitarlo, va a pesarlo. Eu creio que todos aqui conhecem o Heartland. Yo creo que aquí la mayoría han escuchado del Harlan, del Instituto de Estados Unidos. E Heartland. o hermano Tim, que foi reitor acadêmico muitos anos lá, Y el hermano Chim, ele uma vez disse em uma pregação algo que marcou muito a minha memória. él una vez dijo en una predicación que marcó mucho mi memoria. Ele falou que 80% Él habló que el 80% dos alunos que se formam no Heartland de los alumnos que se forman en Harlan acabam jogando por terra o seu potencial acaban tirando por fuera el potencial quando se casam, cuando se casan, fazendo uma escolha errada. haciendo una elección errada, acaban desperdiciando el potencial que recibieron. Nós podemos talvez minimizar o potencial de uma pessoa ou elevá-lo. Nosotros podemos tal vez minimizar el potencial de una persona o Elevá-lo. elevarlo. Por isso que para eu saber exatamente quem eu preciso do meu lado, Por eso es que para eu identificar Por eso es quem, que para yo que tipo de identificar pessoa que eu preciso, cuál es la persona que yo necesito que esté a mi lado, eu preciso estar desempenhando o meu chamado. yo necesito estar desempeñando mi trabajo, el llamado. Porque eu posso talvez me casar com uma pessoa que só quer ser a dona de casa, Porque tal vez yo me puedo casar o me puedo fijar en una persona que solo quiere ser la dueña de la casa, e isto não é errado, mas eso no es errado. mas talvez eu tenha um perfil desbravador, quero sair pelo Peru, Chile e Pero tal aí vez mi afora perfil pregando. es aventurero, conquistar y conocer Perú, Chile. E também não é errado, Y también no es errado. mas aí vão ter conflitos. Mas ahí entonces vamos a tener conflictos. Talvez eu seja uma pessoa espiritual e talvez ela seja uma pessoa espiritual, Tal vez yo sea una persona espiritual y ella también sea una persona espiritual. mas eu não sou para ela e nem ela para mim. Pero yo no soy para ella ni ella para mí. Por isso que o fator espiritualidade Por eso que el factor espiritualidad não é o único a ser consultado no es el único que debe ser consultado ao fazer uma escolha para o al hacer casamento. una elección para el matrimonio. Para o casamento. Para el matrimonio. E existe uma forma de não escolhermos errado. Y existe una forma de que no escojamos errado. Sabem qual é? ¿Saben cuál es? Fazer o que Adão fez. Hacer lo que Adán hizo. Quando Deus estava escolhendo uma esposa para Adão, Cuando Dios estaba escogiendo una esposa para Adán, o que ele fez? ¿él qué hizo? Escondeu-se.
Se perdió. Na minha Bíblia diz que Adão se quedou em el profundo sono. En mi Biblia dice que Adán se quedó en un sueño profundo. A minha Bíblia diz que Adão ele não deu nenhum pitaco. Dice que Adán no dio ni un pitido. Eu quero uma alta, morena, Él no se puso a decir que era una alta, una morena, una blanca, loura. una catira. Ficou rubia. quieto, dormindo. Quedó quietico, durmiendo. E Deus tampouco não fez 5 ou 4 Evas para ele escolher. Y Dios tampoco hizo 5 o 4 Evas para que él tuviera que escoger. Adão ele confiou na escolha de Deus. Adán confió en la elección que Dios le hizo. Adão confiou que Deus iria escolher exatamente alguém que iria preencher Adán entendió y confió de que Dios iba a escoger exactamente o iba a crear exactamente a la mujer que iba a encajar con él, nas suas necessidades no seu chamado. encajar en las necesidades de su llamado. Por isso ele ficou quietinho, dormindo. Por eso él se quedó quietico durmiendo. Quantos aqui estão dormindo? ¿Cuántos de aquí están durmiendo? Ou estão igual no Brasil? Están durmiendo con los ojos, con un ojo abierto. Fechado e 8 aberto. Uno cerrado y el otro abierto. Tentando orientar o Senhor acerca de quem escolher. Intentando orientar a Dios para que Él pueda escoger. Quando nós tentamos ensinar a Deus a escolher, Cuando nosotros intentamos hacer de que Dios escoja, não vai bem. no va a ir bien. Muito sofrimento, muita amargura, Mucho sufrimiento, mucha amargura, muita dificuldade. mucha dificultad. Viver a 2 já é difícil. Vivir el dolor ya es difícil. Viver a 2 é difícil. A dois. É. Vivir dos ya es difícil. E viver com a pessoa errada, muito mais. Y vivir con la persona errada es mucho más. E eu creio que muitos dos casamentos que hoje existem estão nessa condição. Y yo creo que muchos de los casamientos que hoy existen están en esa situación. Vivendo com uma pessoa errada. Viviendo con la persona errada. E aí o sofrimento é demasiado aumentado. Y ahí el sufrimiento es demasiado aumentado. É claro que o Senhor, em sua misericórdia, Ele aproveita todas as situações. Claro es que Dios aprovecha cada una de esas situaciones, Mas Ele prefere trabalhar no plano A, não no plano B. pero Él prefiere trabajar en el plan A, no en el plan B. Quando eu me envolvo com uma pessoa e me caso Cuando yo me envuelvo con una persona y me caso, de minha escolha e não da escolha de Deus, de mi elección y no de la elección de Dios, eu deixo de ser uma Ferrari yo dejo de ser un Ferrari e passo a ser um Fusca. y paso a ser un escarabajo. Mas Deus usa também o Fusca. Mas Dios también usa el escarabajo, el Mas Fusca. Ele queria usar a Ferrari. Pero Él quería usar el Ferrari. E para nós sermos uma Ferrari na mão de Deus, Para que nosotros seamos un Ferrari en las manos de Dios, precisamos aprender a dormir. necesitamos aprender a dormir. Deixe que o Senhor escolha. Deje que Dios escoja. Ele foi quem criou você e a mim. Él fue quien te creó a ti y a mí. Ele criou as nossas menores partículas do nosso corpo. Él fue quien creó nuestras menores partículas de nuestro cuerpo. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Él sabe exactamente lo que nosotros Eu necesitamos. não sei o que eu preciso. Yo no sé lo que necesito. Eu escolhi, até hoje eu escolho muitas coisas que eu desejo e vejo que não era da vontade de Deus. Yo escogí, y hasta hoy yo escojo muchas cosas que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Mas até os 26 anos de idade, nunca consultei a Deus para fazer escolhas. Pero hasta los 26 años nunca consulté a Dios para escoger o hacer elecciones. E eu posso dizer para vocês que até os 26 anos vivi um inferno. Y yo puedo decir a ustedes que hasta los 26 años yo viví un infierno. Porque depois que Adão e Eva transgrediram, Porque después de que Adán y Eva transgredieron as nossas faculdades inferiores a nuestras facultades inferiores, tomaram o controle das inferiores. tomaron control de las inferiores, A nossa natureza passou a ter um pendor para aquilo que é mal. Nuestra naturaleza pasó a ser un manto para aquello de lo que es malo. E todas as vezes que nós escolhermos, Y todas las veces que nosotros escogemos, seja o que for, sea lo que sea, não temos como escolher o que é bom. no tenemos cómo escoger lo que es bueno.
Porque a nossa natureza sempre nos chama e nos convida a escolher o que é mal. Porque nuestra naturaleza siempre nos llama a escoger lo que es malo. Por isso precisamos aprender a deixar a Deus escolher. Por eso es que necesitamos aprender a dejar que Dios escoja por nosotros. Ele vai escolher exatamente o que nós precisamos. Él va a escoger exactamente lo que tú necesitas. Eu deixei Deus escolher a minha esposa em todo o sentido da palavra. Yo dejé escoger a mi esposa en todos los sentidos de la palabra. E tenho encontrado em minha esposa tudo aquilo que eu precisava encontrar em uma mulher. Y he encontrado en mi esposa todo lo que yo necesitaba encontrar en una mujer. Mas quando Deus escolheu a minha esposa, eu estava em um profundo sono. Pero cuando Dios escogió a mi esposa, yo estaba en un profundo sueño. E no meu próximo momento, na próxima oportunidade que terei amanhã, Y entonces mañana que tendré mi próxima predicación o aula, eu vou falar um pouquinho sobre o meu sono. yo voy a hablar un poco sobre mi sueño. E foi uma das maiores bênçãos da minha vida eu ter dormido. Y fue una de las mayores bendiciones haber dormido. Porque se eu não tivesse dormido, Porque si yo no hubiese dormido, eu teria feito a maior besteira da minha vida. yo hubiese hecho la mejor burrada o Buena palavra, burrada. Buena palavra. la peor elección de mi vida. Buena tradução. Eu teria feito a maior burrada de minha vida. Mas Deus, em sua misericórdia, Pero Dios en su misericordia aplicou em minha veia o sonífero. aplicó en mi vida Sonífero. en mi vela, Vena. en mi vela Sonífero. mi vena un sonífero. E eu dormi como um ninho. Y yo dormí entonces como un niño. E quando acordei, Y cuando me levanté, lá estava ela, ella estaba allí, minha esposa. mi esposa. Deus escolheu e eu vi que ele escolheu certo. Dios escogió y entonces me di cuenta que lo escogió cierto, lo bueno. E eu creio que todos que aqui estão, que ainda Yo creo não que se todos los que casaram, están aquí, que aún no se han casado, aconselho que durmam les aconsejo que duerman profundamente, profundamente, sem ansiedade. sin ansiedad. E quando vocês acordarem, Cuando ustedes entonces ya se levanten, num passe de mágica, Eva vai estar lá. no lo pasen de mágico, que ella va a estar allí al lado. E vocês vão ver que Deus vai escolher certo. Y ustedes van a ver que Dios ha escogido lo cierto. Amém? Amén.